Olá, pessoal! Essa é a nossa segunda aula sobre esse curso de análise combinatória, bem direto ao ponto, com aquilo que você precisa saber para mandar super bem no Enem, em vestibulares e em qualquer concurso público, tá? Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre anagramas. Como é que você faz para formar anagramas? O que acontece, né, quando as palavras têm letras repetidas? E o mais importante, como é que isso pode aparecer nos principais vestibulares e na prova do Enem? Então eu espero de coração que você consiga acompanhar direitinho aí a aula, mas é aquela história, tá? Ficou alguma dúvida, eu quero que você deixe aqui nos comentários, porque sou eu mesmo que volto para responder a cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu rendimento. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Agora nós vamos falar sobre a ideia de anagramas, que é muito parecido com a ideia de fila, tá? Aqui é como se eu tivesse que formar uma fila com algumas letras. E aí eu vou querer saber de quantas maneiras essas letras trocam de lugar entre si. Pode ser que tenha algum tipo de restrição, alguma letra pode ser que tenha que ficar junta, pode ser que eu queira letras em ordem alfabética. Então a gente vai ter que pensar em cada situação, tá? Eu coloquei aqui uma pequena definição bem simples só para você entender. O que é um anagrama? O anagrama é quando você pega as letras de uma palavra e embaralha. E aí você vai formando coisas diferentes. Estou falando coisas porque não necessariamente um anagrama vai ter sentido como palavra. Ele vai ser um anagrama, mas não necessariamente vai ser uma palavra. Por exemplo, imagina a palavra amor. Ali tem 4 letras e são 4 letras distintas, não tem nenhuma letra repetida. Isso quer dizer que sempre que eu trocar elementos de lugar, eu vou gerar anagramas diferentes. O que acontece é, eu quero saber quantos anagramas eu consigo formar. Por exemplo, alguém pode olhar e falar assim, Ju, vai formar a palavra Roma. Verdade, Roma é um anagrama de amor e faz sentido como palavra. Mas nem sempre vai fazer sentido como palavra e tá tudo bem se não fizer. É isso que eu quero que você entenda, tá? Como é uma situação que não tem nenhuma peculiaridade, não tem nenhum tipo de restrição, é muito fácil você descobrir quantos anagramas a gente consegue gerar a partir, né, da palavra amor. É só você contabilizar. São 4 letras. A pergunta aqui é, de quantas maneiras distintas 4 letras trocam de lugar entre si? E 4 letras trocam de lugar entre si de 4 fatorial maneiras. Se você não entendeu, a ideia é assim, ó. São 4 letras. Para ocupar a primeira vaga, 4 candidatos. Para ocupar a segunda vaga, 3 candidatos. Para a terceira, 2. E para a quarta, 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 4 fatorial. E caso você queira desenvolver, vai dar 24. Então, a palavra amor gera 24 anagramas distintos. Dá uma olhada nesse exemplo, tá? Eu quero anagramas da palavra médico, considerando que os anagramas formados, letra A, não tem restrições. Bem fácil de você resolver. A palavra médico não tem nenhuma letra repetida. Ju, e se tiver? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Mas por enquanto não tem nenhuma letra repetida. Então eu quero anagramas da palavra médico. Sem restrição vai ser bem fácil. Letra B eu coloquei uma restrição. O anagrama tem que começar e tem que terminar com vogal. Aí uma dúvida que é muito comum surgir. Ju, pode haver repetição no anagrama? Gente, se a palavra original não tem letras repetidas, os anagramas também não vão ter letras repetidas. Por exemplo, só tem uma letra I na palavra médico. Em todos os anagramas da palavra médico, só vai haver uma letra I. Então não tem como ter repetição, tá? Todos os anagramas vão ter sempre a mesma quantidade de letras e da palavra original, né? E se não tem repetição na palavra original, obviamente não vai ter repetição no anagrama. Então você vai ter que pensar nisso, você vai ter que garantir que a primeira letra seja uma vogal e que a última letra também seja uma vogal. E a letra B, a B não. A letra C, eu quero saber em quantos anagramas as vogais ficam juntas. Isso aqui, gente, cai exatamente na situação que envolve a ideia de fila. É como se você estivesse formando uma fila com 6 pessoas. Tem lá a Mariana, a Érica, o Daniel, o Igor, o Caio e o Otávio. Aí ele pode te perguntar, de quantas maneiras eu posso formar uma fila com essas 6 pessoas, de modo que a Érica, o Igor e o Otávio fiquem juntos? A gente já sabe fazer isso. Então você vai parar aí um minutinho e vai tentar resolver essa questão aqui para mim, tá? Eu quero as 3 coisas. E aí a gente vai fazer em seguida
para ver se vocês conseguiram entender como é que funciona. Pensa aí um minutinho e vê o que sai para mim. Eu quero anagramas da palavra médico sem nenhuma restrição. É só você pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras diferentes. De quantas maneiras 6 letras diferentes trocam de lugar entre si? 6 fatorial. Ah, Ju, não consigo contar isso. Gente, pensa comigo. São 6 lugares. Para a primeira letra, 6 possibilidades. Para a segunda, 5. Depois 4, 3, 2 e 1. Isso aqui é a mesma coisa que 6 fatorial. Caso você queira fazer a conta, vai dar 720. Então, existem 720 anagramas da palavra médico. Beleza. Agora, a letra B, eu coloquei uma restrição. A palavra tem que começar e terminar com uma vogal. Pensa comigo. Quais são as vogais aqui? E, I e O. Então, para ocupar a primeira casa, a gente vai ter 3 opções. Aí eu vou gastar uma vogal aqui. Por exemplo, imagina que eu usei ali a letra E. Essa vogal que eu usei aqui, eu não vou poder usar de novo. Mas tem um detalhe. Tem que começar com vogal e tem que terminar com vogal também. Por quê? Porque é o que ele está te falando. Tem que começar e tem que terminar com vogal. Aí observa, se eu já usei uma vogal aqui, para cá eu vou ter só 2 opções. Sei lá, imagina que eu usei a letra O. Pensa um pouco. Das 6 letras que eu tenho disponível, eu já usei 2. Então agora eu vou ter 1, 2, 3, 4, né? Então eu vou ter 4 possibilidades aqui. Vou gastar uma. Para cá vai ser 3. Gasto mais 1, 2 e finalmente eu gasto a última. Então entenda, eram 6 letras. Eu gastei 2 aqui. Vão sobrar 4 para distribuir em 4 lugares. Agora é fazer a conta. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica todo mundo. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 2 dá 72. Vezes 2 vai dar 144. Então, existem 144 anagramas da palavra médico que começam e terminam com vogal. Tá, mas e a letra C? Gente, a letra C, a princípio, pode parecer a mais complicada. Mas se você treinar um pouquinho a ideia de formação de filas, isso aqui não vai ser uma tarefa difícil para você. Você vai vir aqui e vai pensar, ó, eu preciso formar um anagrama. O anagrama vai ter 6 letras. Dessas 6 letras, tem 3 vogais. Eu preciso que essas vogais fiquem juntas. Então, vou colocar aqui, ó, E, I e O. Não esquece, sempre que você quiser que elementos fiquem juntos, você vai considerá-los como sendo um só. Então, eu vou ter um lugar aqui, né? Mais 1, 2, 3. Aí você tem que pensar, quantos lugares eu tenho para acomodar o bloco? Eu tenho 4 lugares para acomodar o bloco. Imagina que eu tenha feito algo assim, ó, E, I e O. Nesse momento, eu vou ter 3 lugares vazios e 3 letras para colocar nesses 3 lugares vazios. De quantas maneiras, então, eu vou completar a minha fila? Eu vou ter 3 possibilidades aqui, 2 aqui e 1 aqui. Então, para completar a fila, 3 fatorial. Beleza. Imagina que eu completei a fila. Coloquei aqui, por exemplo, a letra D, coloquei aqui a letra M e coloquei aqui a letra C. Repara. Eu formei um anagrama da palavra médico. Nesse anagrama da palavra médico, as 3 vogais estão juntas. Só que se você voltar no enunciado, você vai ver que em momento algum, ele fala que as vogais têm que ficar em ordem, por exemplo. Ninguém falou isso. Então agora eu preciso permitir que elas troquem de lugar entre si. Entenda, se o enunciado fosse assim, ó, as vogais ficam juntas e em ordem alfabética. Você não ia poder deixá-las trocarem de lugar. Aqui ninguém está falando que elas têm que ficar em ordem alfabética, então elas podem trocar de lugar. E de quantas maneiras 3 letras trocam de lugar entre si? 3 fatorial. Se você voltar aí, é o mesmo roteiro. Número de lugares para acomodar o bloco, número de maneiras de completar a fila e número de maneiras que os elementos do bloco trocam de lugar entre si. Agora, se você quiser fazer a conta, se tiver que fazer a conta, né? Você faz, ó. Isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 4 vezes 3 dá 12 vezes 2, 24. 24 vezes 3 dá 72 vezes 2 dá 144. Coincidência, tá, gente? Aqui e aqui ter dado 144. Mas isso pode acontecer. Mas o importante é,
você agora começar a enxergar essa ideia de anagrama como uma formação de filas. Ah, Ju, eu sempre posso enxergar assim? Então, o que acontece é que quando a gente tiver elementos repetidos, vai ficar meio complicado você fazer essa analogia com fila, porque em geral você não tem pessoas repetidas, né, para formar uma fila. Mas de modo genérico, você pode pensar assim. É basicamente a mesma ideia. Ele vai colocar algumas restrições, você vai ter que ficar atento a essas restrições. E a gente vai ver também o que acontece se por acaso a gente tiver elementos repetidos. E aí eu vou mostrar como é que isso funciona. Vamos supor que eu quisesse saber quantos anagramas eu posso gerar a partir da palavra asa. A princípio você pensa, né? Asa tem 3 letras trocam de lugar entre si de 3 fatorial maneiras, então a resposta vai ser 3 fatorial. Não! Então, não vai. Por que que não? Porque a gente tem um problema ali. E o problema que a gente tem é que tem 2 letras repetidas, ó. Esses 2 As, eles são repetidos. O que acontece? O que acontece é que quando 2 letras repetidas trocarem de lugar entre si, não vai mudar o anagrama formado. Como assim? Se eu trocar a letra A de lugar com a letra S, vai mudar o anagrama. Se eu trocar essa letra A de lugar com essa letra S, também vai mudar o anagrama. Mas se eu trocar essas 2 letras As de lugar, não vai mudar o anagrama formado. Então, o que a gente vai ter que fazer? A ideia é a gente impedir que aqueles elementos repetidos troquem de lugar entre si. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou te mostrar, mas é a mesma ideia que a gente usa para combinação. Por isso que eu falo, mesmo que você opte por usar a fórmula, né, de combinação, você falasse para mim, não, Ju, eu quero resolver problemas de combinação usando a fórmula. Ok, mas o pensamento que está por trás de quem não usa a fórmula, você precisa saber para resolver situações como essa. E eu vou te mostrar, tá? Mas dá uma olhadinha aqui. Primeiro, eu vou tentar listar aqui todos os anagramas dessa palavra asa. Mas para facilitar, eu vou fazer uma coisa aqui provisória, tá? Eu vou chamar isso aqui de A1 e aqui de A2. A gente sabe que não existe A1 e A2, é a mesma letra. Mas é só para a gente ter mais facilidade na hora de listar, tá? Imagina, um anagrama vai ser esse. A1, S e A2. Eu podia ter assim, ó, A1, A2 e S. Podia ser assim, S, A1 e A2. Podia ser S, A2 e A1. Podia ser A2, S e A1. E podia ser A2, A1 e S. Repara, eu coloquei ali o A1 e o A2 só para a gente não se perder e conseguir listar todos os anagramas. Se você contar, ó, teoricamente seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas não vão ser 6 anagramas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar aqui esse 1 e esse 2 de todos, tá? Porque, na verdade, eles não existem. Então, tô apagando aqui o 1 e o 2 que eu coloquei aqui de forma provisória. Agora, eu quero ver se a gente consegue listar realmente quantos anagramas a palavra asa consegue gerar. Vai ter aqui, ó, a própria palavra asa, só que repara, ela aparece repetida aqui. Eu não posso contar 2 vezes. Aqui tem AAS. Aqui tem AAS. Vou cancelar. Aqui tem SAA. Aqui também tem SAA. Então, vê se você consegue entender. Aparentemente, nós teríamos 6 anagramas. Mas, na verdade, a gente tem só 3. Por que que isso acontece? É porque quando as letras repetidas trocam de lugar entre si, não muda o anagrama formado. Então, o que que a gente vai ter que fazer para resolver esse problema? A ideia é extremamente simples e é a mesma lógica que a gente usa para a combinação. Você vai pensar assim, ó, se fossem 3 elementos distintos, nós teríamos 3 fatorial anagrama. Só que eu preciso impedir que essas 2 letras As troquem de lugar entre si. E como é que eu faço para impedir que 2 letras troquem de lugar entre si? Basta eu dividir pelo número de maneiras que elas trocam de lugar entre elas. E de quantas maneiras 2 letras trocam de lugar entre si? 2 fatorial. Então, ali, ó, a quantidade de anagramas vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial. Isso aqui vai ser 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Esse cancela, vai dar 3. Então, a palavra asa gera 3 anagramas. Aí eu quero que você entenda que não importa qual seja o motivo, tá? Sempre que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, basta que você divida pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. Ali eu queria impedir que 2 elementos trocassem de lugar entre si. Então eu dividi por 2 fatorial. Por exemplo, imagina uma outra situação. Vamos supor que eu tivesse a palavra casa. Aqui
eu tenho 4 letras. A princípio, você pode pensar, ah, Ju, se tem 4 letras, vai gerar 4 fatorial anagramas. Não. Por que que não? Porque a gente tem letras repetidas. Então, como é que você faz para resolver isso? Você pensa, se fossem 4 letras distintas, seria 4 fatorial. Como tem 2 letras repetidas, eu tenho que impedir que elas troquem de lugar entre elas. E de quantas maneiras 2 letras trocam de lugar entre si? 2 fatorial. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Esse cancela com esse, 4 vezes 3 dá 12. E está resolvido o seu problema. Eu poderia ter mais letras. Sei lá, imagina essa palavra, casas. Aqui eu tenho 2 letras As e eu tenho 2 letras S's. Eu preciso impedir que as 2 letras As troquem de lugar entre si e preciso impedir que as 2 letras S troquem de lugar entre si. Então, observa, são 5 letras. Se fossem 5 letras diferentes, nós teríamos 5 fatorial anagrama. Agora, muito cuidado, porque alguém pode olhar e falar assim, ah, Ju, já sei. Se tem 2 letras As repetidas e tem 2 letras S repetidas, quer dizer que tem 4 letras repetidas, eu vou dividir por 4 fatorial. Não, não. Então, ó, tem que impedir que os 2 As troquem de lugar entre si, divide por 2 fatorial. Você precisa impedir que os 2 S's troquem de lugar entre si. Então, você vai dividir por 2 fatorial também. O que vai virar isso? Isso pode deixar a resposta assim, né? Porque pode ser que a resposta apareça desse jeito. Ou então você pode fazer a conta. Isso aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 vezes 1. Esse cancela com esse. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. Então, vai ser 5 vezes 2, que é 10. 10 vezes 3 dá 30. Então, a palavra casas, ao invés de gerar 120 anagramas, né, que seria isso se fossem 5 letras diferentes, na verdade, gera só quanto? Só 30. Porque quando os As trocarem de lugar entre si, não muda nada. Quando os S's trocarem de lugar entre si, não vai mudar nada. Então, é só você pensar dessa forma. Ah, mas e se for uma palavra maior? Não importa, gente. Por exemplo, imagina essa palavra, garrafa. Essa palavra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. O que você vai pensar? Se fossem 7 letras diferentes, eu teria 7 fatorial anagrama. Porém, tem 3 As repetidos, ó. Quando os As trocarem de lugar, não vai mudar o anagrama formado. Então, eu vou dividir por 3 fatorial. Só que não é só isso. Por que que não é só isso? Porque tem 2 R's repetidos também. Quando os R's trocarem de lugar, não vai mudar o anagrama. Então, você divide por 2 fatorial. Isso aqui vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 vezes 1. 3 fatorial cancela com 3 fatorial, aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. Uma dica, sempre que você for fazer uma conta dessa, faz o 5 vezes o número par primeiro. Para quê? Para dar um múltiplo de 10. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 7, então a palavra garrafa apresenta 420 anagramas distintos. E assim você vai lidando com essa ideia. Ah, Ju, se tiver alguma restrição, não importa. Você vai garantir as restrições, mas sempre vai ter que pensar que você precisa impedir que elementos que são repetidos, né, troquem de lugar entre si. Essa ideia de anagrama é extremamente importante para que você consiga desenvolver aí o pensamento correto em análise combinatória. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou te mostrar muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Um abraço e até o próximo vídeo.